que o barulho entra aqui. Estamos informando os seus seguidores que iniciou um vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Arlete Silva, brigadão. Geisiane, obrigado, sejam todas bem-vindas. Hoje é a segunda parte da nossa live, continuação de ontem, com a Mariana Guerra, nossa convidada especial. Nós estamos fazendo essa live especial 2 dias seguidos por causa do assunto, merece um assunto extremamente técnico, né? E de grande importância para toda a família autista. Aqui, essa abordagem, a analista do comportamento aplicado, sem sombra de dúvida, o tratamento que tem dado resultado, né? E é ciência, é uma questão aplicada diretamente às terapias do autista. Ontem nós falamos sobre o que é a ABA, o que significa essas 3 letrinhas, analista do comportamento aplicado, como se dá isso. A gente falou dos comportamentos antecedentes e as consequências do comportamento e como trabalhar esse comportamento disfuncional. Primeiro tem que analisar, intervir para a gente dar aí alguma condição de melhora, né? Hoje nós vamos dar continuidade a esse nosso assunto, dizendo aí, querendo saber por que o ABA é tão eficaz, por que é tão super indicado nessa questão do manejo com o autista. E dessa forma também nós vamos ver um pouco hoje sobre a avaliação, como é que é feita essa avaliação, grau de autismo, porque leve, moderado, severo, grau 1, 2, 3, suporte 1, 2, 3. A gente vai poder falar um pouco sobre essa questão dessas avaliações do autismo, que é feita por um profissional. Essa avaliação é feita por um psicólogo e aí ele dá os scores e as condições de saber o comprometimento do transtorno na vida desse autista. O Luciano e o Hélio estão dando um oi. Oi? Ah, tá. O Nage, isso. Boa noite. Aí, o podcast, eu estive lá. A gente fez um podcast lá no Núcleo de Assistência Jurídica, né? Muito obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Tá certo? Diário do Raul. Oi, Bruna. A Bruna esteve com a gente lá em Timóteo, ela é mãe do Raul, tem esse trabalho aí também no Instagram, Diário do Raul, Teia. Boa noite, Bruna. Tudo bem, né? A gente esteve junto lá em Timóteo e assim nós vamos tratar muito deste assunto hoje aqui. Enquanto vocês vão esperar um pouco mais de pessoas que estão chegando e dizer... O manejo com o autista requer muita dedicação. Ontem nós falamos da intensidade e da continuidade com o manejo desse autista. Às vezes o tempo de terapia que ele passa lá no consultório, ele é só o início para uma recomendação diária, né? Essa intensidade deve ser feita em casa ou mesmo com acompanhamento de um assistente terapêutico e ali treinando as habilidades e defasagem desse autista. Essa intensidade é que determina uma melhora, uma autonomia, uma melhor qualidade de vida desse autista, enfim. Deixa eu colocar isso aqui no silencioso, porque aí a gente já não escuta os sinais chegando. Isso. Hoje, pela manhã, a gente esteve participando no programa na Rádio Vanguarda com o Sérgio Santos, onde a gente pôde falar um pouco sobre a questão do uso dos foguetes. A pauta lá foi essa, né? Que nós temos aí uma lei no município de nossa autoria que a gente quis proteger essa questão e mudar a cultura do foguete. Então existem as comemorações de final de ano, tem aí os campeonatos de futebol, onde o Atlético
está para se sagrar campeão da Copa do Brasil, e aí a incidência é muito grande de foguetes de comemoração. Nós estamos tentando conscientizar as pessoas para a mudança do hábito, em vez de comemorar com fogos de alto estampido, que compre aí foguetes de vista, esses coloridos, fica comemorando com mais elegância, e não afeta a vida dos animais, dos idosos e dos autistas. A gente teve hoje lá pela manhã. Bom, obrigado Juninho, Lívia, Onish Paula entrou, Lívia Quintão, Cida, Amandita, Goliveira, Semeando Amor, Isaac Lima, Lídia Oliveira. Isso aí, vão chegando. Bom, Ângela chegou também agora. Nós recolhemos essa semana aí, nós fizemos uma caixinha de perguntas, nós temos aí algumas perguntas que foram nos enviadas. A gente vai combinar com a Mariana aqui quando ela entrar para a gente fazer aí um momento de respostas. A gente vai combinar isso aqui com ela para darmos um tempo para todo mundo que nos enviou perguntas e assim a gente nós possamos então interagir com essas pessoas, entregando aí as respostas, tá bom? Vamos lá chamar a nossa querida Mari. Vou convidar. Portal para a participação do seu vídeo ao vivo, Aline Freitas, seja bem-vinda. Ainda não estou te vendo, Mari. Eu também não estou me vendo ainda. Então tá bom. Isso, agora sim. Emanuel entrou. Boa noite. Boa noite, Mariana. A gente Boa noite. Pronta para mais um round? Foi tranquilo ontem, Daniel. Eu também achei que foi muito produtiva a nossa live. Eu penso que nós ajudamos muito, e eu percebi que eu tive bastante feedback das mães que participaram da nossa live e sim, tiveram aí algumas dúvidas respondidas, que não respondi, nós vamos tentar responder. E aí, você passou bem da noite de ontem para hoje? Tá tudo tranquilo? Tudo jóia, foi tudo jóia. Eu fiquei muito feliz também, eu também recebi alguns feedbacks falando, né, que gostaram muito da live, foi muito esclarecedora, e eu fiquei muito feliz, né, porque o intuito é isso mesmo, né, de ajudar as pessoas, de difundir conhecimento, de difundir a análise do comportamento, né, e de levar um acesso, né, a um tratamento realmente de qualidade, né, para as pessoas com autismo e outras deficiências que podem se beneficiar também, né? Eu estou muito porque feliz. o análise do comportamento não é só dedicada ao autismo, né? É para todo mundo que se comporta, né? Isso. Os estudos, né, que são aplicados com o autismo, né, as práticas baseadas em evidências para o autismo, elas podem se aplicar tanto àqueles quadros que são acometidos de deficiência intelectual, né, quanto o autismo em si. Então, síndrome de Down, a gente consegue utilizar as mesmas práticas que a gente utiliza com o autismo. Antigamente se falava muito em transtorno global do desenvolvimento, né? O próprio DI também, que é a deficiência intelectual. Então, todos esses a gente consegue utilizar as mesmas práticas que a gente utiliza com o autismo. E isso é muito importante, né? Porque muitas vezes, como foi muito divulgado
né, como um tratamento para o autismo, muita gente não sabe dessa informação, né? Sim. Por exemplo, a própria síndrome de Down pode ter como comorbidade, né, como um sintoma aí secundário, o autismo. E então ela também pode se beneficiar. Nós temos no grupo aí do CIA, aí, sim, alguns, dois síndrome de Down com também diagnóstico com autismo. Então, eles é uma realidade, né? Isso não é. Assim como também tem o autista que é hiperativo, o autista que tem outros transtornos, seletividade, TOD, né? E aí Isso, é comum. E assim a análise do comportamento é aplicada a todos eles no sentido de reabilitar, de orientar, não é isso? isso. De ensinar, né, comportamentos que são mais adequados, né? Entra naquela mesma questão que nós falamos ontem, a respeito do ensino aí de novas habilidades. Meu celular está escorregando aqui. Do ensino de novas habilidades, né? Que são habilidades que seriam mais funcionais, que a gente chama. Quando a gente fala de funcional, quer dizer que eles vão utilizar diretamente ali na vida prática deles. Então, nós utilizamos a mesma forma, né, de criar programa de ensino para pessoas com autismo, nós podemos utilizar para pessoas acometidas de DI, de síndromes, né, que também acarretam a deficiência intelectual. Sim. E para a gente combinar como é que vai ser nosso trabalho de hoje, você quer dividir como a live de hoje? Não vamos responder algumas perguntas, ou você quer já ir tratando do assunto que nós combinamos para hoje? O que você Nós podemos recomenda? começar, né, respondendo algumas perguntas. Depois nós vamos falar um pouquinho a respeito do processo de avaliação, como que ele acontece, né? E como que o processo de avaliação ele contribui aí no planejamento do que nós vamos ensinar para essas pessoas. Tá bom, então nós fizemos aí uma caixinha de perguntas, como a gente combinou, e nós separamos algumas aqui. Quer dizer, a gente colocou todas elas em série e vamos ver se a gente consegue. Então vamos lá, dar início aqui a primeira aqui. Qual é o principal objetivo do ABA e qual profissional deve trabalhar? A análise do comportamento, ela pode ser utilizada por profissionais da área da saúde de forma geral, tá? Então, hoje a gente já tem, por exemplo, profissionais da psicopedagogia, que são também especialistas em análise do comportamento, e já tem hoje, inclusive, pós-graduação de psicopedagogia, com, né, atrelando aí as duas ciências, né, a psicopedagogia e a análise do comportamento. Nós temos estudos, né, que já são práticas também baseadas em evidência de educação física aplicada ao autismo, né, a educação física especial, que a gente chama. Nós temos profissionais de fisioterapia também com especialidade em autismo e análise do comportamento. Nós temos fonoaudiólogas, né? Hoje é dia delas, Hoje né? é dia do fonoaudiólogo, Hoje é dos dia do profissionais. fonoaudiólogo. E que também, né, tem a especialidade da análise do comportamento. Então, qualquer profissional que compreenda que aquilo que ele está ensinando pode ser descrito enquanto um comportamento, né? E ele consegue, dentro daquilo que ele precisa de ensinar para aquela pessoa, ele consegue descrever isso de uma maneira objetiva, criar um antecedente, ou seja, criar aquilo que ele vai emitir de demanda e o que ele espera de resposta daquele indivíduo que está recebendo o tratamento e qual é a consequência que ele vai dar para o
o comportamento que ele emitir, já é possível, né, de se utilizar da análise do comportamento. É Sim, importante que a gente tenha em mente que a pós-graduação ela é super importante, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que claro. ainda precisa de estudar, porque aquela velha história, né, de que cada autista é um, né? Então, cada pessoa com autismo, ele tem um quadro específico. E aí, a gente precisa de analisar aquele indivíduo ali, né? Aquele Sim, quadro ali específico. Então, é importante que se faça a especialização, mas, assim, dentro da minha experiência enquanto formação, eu percebo também que os cursos livres que são específicos para determinadas técnicas, determinadas avaliações, eles contribuem muito para o nosso desenvolvimento profissional, né? eles somam no Então, é processo, né? muito importante, eles somam com o processo, né? Então, eles são importantes também para a gente continuar estudando. Hoje em dia existe a ABPMC, que é a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Essa associação ela tem a função, né, de criar no Brasil a profissão analista do comportamento, né? A gente fala isso dessa forma aqui, mas isso ainda não está regulamentado, mas já existe uma associação que pretende fazer isso, e ela traz, inclusive, alguns requisitos, por exemplo, para ser AT, que tipo de curso precisa de ter, para ser um coordenador, que tipo de curso que precisa de ter, para ser supervisor, qual é a formação desse supervisor. Então, é muito importante que a gente tenha em mente, né, que existe, inclusive, essa hierarquia aí, né, essa hierarquia de profissionais que o mais experiente vai treinando o menos experiente, porque os quadros que a gente lida no nosso dia a dia da prática, eles são complexos realmente, né? Então, é sempre interessante a gente ter esse olhar de outras pessoas para nos ajudar a entender ali aquele quadro clínico que a gente está lidando. Só voltando à pergunta dela, só para eu relembrar e ver se eu Principal objetivo do ABA. diminuir comportamentos inadequados e aumentar as habilidades que são ditas funcionais, né? Funcionais, ok. Isso. Quantas horas a criança tem que fazer por semana para estar no ABA? Meu filho faz, mas não consigo pagar para todos os dias. Eu acho que a pergunta dela é mais dessa pessoa que participou, está querendo saber assim, quantas horas. E aí a gente pode até dizer de uma regra geral do que vai aqui, porque vai dar muita pergunta nesse sentido. Ah, meu filho é assim, meu filho é assado, tem isso. Vale dizer, né, Mariana, que a gente não podemos aqui, num repente, dizer que faça isso que dá certo, né? A avaliação de horas, de intensidade, de continuidade vai depender sempre da resposta, da análise de um profissional para este autista específico, né? Mas de forma geral, por exemplo, vamos pegar aí uma faixa etária de 3 anos, a criança tem aí, ela é não verbal e ela não tem, é aquele autista clássico, com aqueles 3 protocolos, comunicação, interação e desinteresse social. Quantas horas uma criança tem que fazer por semana, em média, para que isso seja considerado ABA? Quando, né, e aí eu vou pegar o que, inclusive, a ABPMC trouxe para o Brasil enquanto prática fora daqui, né? A análise do comportamento, ela surgiu nos Estados Unidos, então, hoje em dia, Estados Unidos e Canadá, que são duas potências dentro da análise do comportamento, e são eles que trazem a maior parte das práticas para a gente, tá? Sim. E até mais fácil que seja lá, né? Porque dos Estados Unidos e Canadá é mais fácil até a tradução. A gente perde muito com as traduções, né? A linguagem local manda muito e aí a gente, na tradução, a psicologia que tem aí grandes livros, escritores aí alemães,
quando a gente Uhum. quando trouxeram isso para o inglês, depois para a nossa língua, teve duas, três perdas aí significativas nessa tradução. Então, quando surge uma nova ciência, essa abordagem, né, sendo dos Estados Unidos, a gente tem um ganho aí porque é mais acessível a língua inglesa para nós que tem uma convivência melhor diária, né? Isso. E segundo, né, os estudos, seria em torno de 20 a 40 horas semanais. Com essa intensidade, né, a gente consegue dizer que a pessoa está fazendo realmente uma análise do comportamento. Ah, Mariana, mas como fazer 40 horas semanais? O menino vai ficar 8 horas diárias sentado numa mesa recebendo atendimento, né? Não, porque a gente trabalha não só habilidades de aprendiz nessa criança, a gente trabalha também habilidades de vida diária, né? A gente pode trabalhar habilidades sociais, a gente pode trabalhar uma série de habilidades, não só habilidades de mesa, tá? O que vai é, dizer qual é essa intensidade ideal seria a avaliação de desenvolvimento, que é justamente o nosso tema de hoje, né? Então, de Sim, acordo com os déficits que são apresentados nessa avaliação de desenvolvimento, é o que vai dizer quanto esse indivíduo precisa ou não de aba. Uma preocupação muito grande dos pais, né, é a questão do pagamento, porque de fato, né, Daniel, quando a gente pensa nessa intensidade, a gente enlouquece, né? Porque você fala assim, como que eu vou pagar um tratamento de 20 horas por semana para essa criança, né? Mas os planos de saúde já existem, né? Leis que garantem que o plano de saúde ele precisa de pagar por esse tratamento de acordo com aquilo que o médico fornece em termos de laudo, né? Então, o médico faz essa solicitação, quando ele faz o laudo dessa criança, ele faz a solicitação para este número de horas. Agora, é importante, antes, né, desse laudo, que essa criança passe por uma avaliação de desenvolvimento, porque é ela que vai dizer aonde estão os déficits, quais áreas estão mais comprometidas. E é ela que vai dizer é, sobre essa necessidade dessa intensidade, tá? Então, existe um processo que se passa, né, que seria a avaliação de desenvolvimento. Essa avaliação ela é encaminhada para o médico percebe por ali a quantidade de déficits que existe, o tamanho do atraso do desenvolvimento que existe, e a partir disso ele recomenda um número de horas para esse tratamento, tá? Mas se a gente for seguir o que se preconiza lá nos estudos, né, que fundamentam a análise do comportamento aplicada ao autismo, a intensidade seria de 20 a 40 horas semanais. deixa eu te perguntar um negócio. Por exemplo, as habilidades que se trabalham, a gente seleciona um para trabalhar e vai com ela essas primeiras horas. Por exemplo, nas primeiras 40 horas, digamos que a necessidade de uma criança seja aí de 20 horas semanais, ou seja, 4 horas. Essas 4 horas específicas, trabalhando com um AT, você seleciona qual habilidade e ali passa a ela todas as ferramentas para trabalhar tal habilidade. Não faz tudo no repente, não, né? Por exemplo, se essa criança não interage, não tem a fixação do olhar, ela pode não passar para outra habilidade, sendo que essa ela já não está habilitada. Então, Ah, se trabalha perfeito. muito tal habilidade, né? Durante a semana nós vamos trabalhar muito isso, né? Na verdade, o que que acontece? Ontem eu falei a respeito do acompanhamento através de gráficos, né, de desempenho. Então, a gente Sim. elabora esses gráficos para cada habilidade que a gente está se propondo a ensinar.
O que que vai determinar quais habilidades eu vou trabalhar naquele momento ou não, né? Não naquele momento, mas naquele período de tempo, né? A gente Sim, estabelece aí um rol de habilidades durante, que a gente chama de médio, pequeno, médio e longo prazo. Então, por exemplo, eu faço uma avaliação de desenvolvimento, então eu determino algumas habilidades para ser trabalhadas num prazo menor, tá? E aí, essas habilidades, para cada uma delas, eu vou acompanhando através de gráficos qual está sendo o desempenho daquela criança, né? Como ele está evoluindo naquela habilidade. E aí, a partir do momento que ele vai adquirindo aquela habilidade, talvez num treino direto, por exemplo, né, num treino de mesinha, eu preciso de planejar de que forma eu vou passar isso para um ambiente natural, que é aquilo que a gente chama de generalização, tá? sim. É, então, essas habilidades, muitas vezes a gente trabalha elas durante um tempo na mesinha e depois elas às vezes ficam ali durante 6 meses sendo diretamente trabalhadas num ambiente natural, para a gente garantir que eles estão realmente adquirindo aquelas habilidades. À medida que eu tiro ela do treino direto, eu insiro novas habilidades para serem ensinadas nesse treino direto. Então, isso Entendi. vai sendo como se fosse um ciclo, né? Primeiro a gente trabalha elas no treino direto, e aí eu Uhum. encaminho, a partir do momento que eu retiro ela do treino direto, encaminho para um treino mais natural. Eu pego outras habilidades e coloco para treino direto. Então, a gente vai fazendo esse ciclo de acordo com aquilo que a gente avalia no desenvolvimento dela, né? Então, a Sim. gente começa de habilidades mais simples e nós vamos aumentando o grau de dificuldade das habilidades que a gente vai ensinando depois. Até para ela fixar com mais profundidade, para ela ter aí uma, né, Porque muitas vezes as habilidades mais simples, elas são pré-requisitos, né, para habilidades mais complexas. Você pensa, por exemplo, uma habilidade de contato visual, né? Se uma criança não faz contato visual comigo, nem de pertinho, nem numa mesinha, imagina como que eu vou é, ensinar para ela um contato visual à distância num parquinho. Então, ela tem que olhar para mim de perto. E depois eu vou aumentando o grau de dificuldade disso, passando ela para um treino mais à distância, né? Então, a gente sim. tem essa hierarquia que a gente chama de habilidades. Porque primeiro perto, depois médio, depois longe, né? Porque se ele não aprendeu o primeiro estágio, para passar para o outro, ele vai ter dificuldade, né? Ele vai ter Como se sa... muito como que como que a gente sabe se está sendo aplicado de maneira correta o ABA? o aba, Eu, né? pai, tá lá. Aí a profissional diz que tem conhecimento do ABA, é especialista em ABA ou tem ABA, né? Como que o pai pode estar ali fazendo uma medição ou avaliando se isso realmente é o ABA? Primeiro que você tem o direito de acompanhar esses gráficos de desenvolvimento que eu falei com vocês anteriormente. Então, todas as habilidades que a gente ensina, a gente precisa de ter registro daquilo que a gente está fazendo com essa criança dentro do consultório, tá? Em um treino mais naturalístico, é mais difícil o registro, mas ele é possível sim, a gente fazer isso pelo número de oportunidades que a gente chama, né? Que a gente dá para essa criança responder uma determinada habilidade. E os pais, eles têm o direito de acompanhar isso. Eles têm o direito de no tempo que eles quiserem, dizer, olha, quais habilidades estão sendo trabalhadas com meu filho. Então, você está trabalhando o treino de contato visual, de espera, de sentar, né? Eu estou dando um exemplo de habilidades básicas aí. Ok.
Desde quando você começou a trabalhar? Desde o mês 8. Então, eu tenho que ter um gráfico ali para mostrar para esse pai que desde o mês 8, todas as vezes que eu apliquei esse treino, houve um retorno dessa criança. E se esse treino ele está sendo aplicado da maneira correta, o gráfico de desenvolvimento deste treino específico, ele tem que estar subindo. Essa habilidade ela tem que estar aumentando, né, de frequência, de intensidade, à medida que eu vou ensinando. Então, se uma criança, em 10 tentativas no início, ele sentava uma, na quinta sessão, ele tem que estar sentando mais que uma, com certeza, para que o treino, para que eu considere que o meu treino está correto. E é, inclusive, por isso que nós que trabalhamos com a análise do comportamento, a gente tem que ter essa habilidade de trabalhar com esse tipo de gráfico. Porque isso é, inclusive, importante para a gente aferir se o meu treino está correto, se o meu planejamento está correto. Essa criança ela não tem tempo para perder. Eu não posso perder um tempo dessa criança. Então, eu preciso de tempos em tempos ir lá, olhar aquele gráfico, ele está crescendo, então ele está adquirindo aquela habilidade. Se ele não está crescendo ou se ele está diminuindo, significa que eu tenho que mudar essa rota aí. Eu tenho que replanejar isso, porque isso não está correto. Então, uma dica boa para esse pai, para essa mãe, para esse cuidador do autista, né? Porque hoje a gente tem uma realidade de avós cuidando e tudo. Então, uma dica bacana é dizer qual habilidade que nós estamos trabalhando, né? E ele tem que ter um para-casa também, né? Ele tem que ter uma supervisão. Por exemplo, se ele é o próprio assistente terapêutico do filho ou da filha, o que é que você está fazendo aí que eu preciso fazer em casa? E muitas das vezes parece que isso não é informado, não sei se é por uma insegurança ou por um descuido do profissional, que ele não passa para a família ou não orienta a ter um assistente terapêutico em casa ou que seja no local, para que ele seja intenso e contínuo, né? Então a dica seria isso. Profissional, qual habilidade? Pronto. Como é que eu reforço essa habilidade em casa? Igual essa, sentar e tudo. Qual que é os comandos que tem que ser dado para que ele, então, tenha essa preocupação de atender o comando, a demanda, né? Essa é uma dica que todo pai tem que perguntar. Se não é dito a ele pelo menos naquela troca de turno ali, de uma criança para outra, ele aborde o profissional e pergunte o que está se trabalhando, né? O que está se trabalhando, qual está sendo o desempenho dessa criança, né? E de tempos em tempos, essa avaliação geral do desenvolvimento que a gente fala, né? Então, eu mostro de maneira geral ali, em termos de habilidades cognitivas, quais habilidades, quanto ele adquiriu durante ali aqueles 6 meses. Em termos de habilidades motoras, o quanto ele adquiriu ali durante aqueles 6 meses. Em termos de habilidade de linguagem, o quanto ele adquiriu naqueles 6 meses. Em termos de habilidade motor, de comunicação social, o quanto ele está adquirindo, né? E é função do analista do comportamento descrever essas habilidades. Eu tenho que ter isso de uma forma muito objetiva, tá? Então, essa como diz um colega meu, quem não mede não gerencia, né? Então tem que medir isso, né? Não vale um lampejo de observação da mãe e do pai. Nossa, depois que ele começou aqui, ele evoluiu tanto, que tanto? Isso. Será que ele está dentro? Tanto? Exatamente. Né? Quais foram essas habilidades que foram adquiridas? E esse tanto para a idade dele é prevalente? Por exemplo, ele evoluiu esse tanto, mas ele está com 4 anos, está usando fralda ainda. Ou ele está com 4 anos e ele não fala, ele não anda, não come. Então, qual que é o tanto que evoluiu, né? Então, precisamos medir. E qual o espaço de tempo que foi isso, né? Porque nunca mais essa criança vai ter 3 anos, 4 anos, que seja a idade cronológica que ela atravessa,
para que ela possa ter a intervenção e que cause o melhor resultado possível. Isso. E principalmente nas crianças menores, né? A gente tem uma lacuna ali muito menor para se trabalhar, né? Então, assim, a distância do desenvolvimento físico para o desenvolvimento dela é muito menor do que a lacuna de uma criança que já está maior, que já perdeu ali, já deixou de adquirir várias habilidades. Então, a gente tem uma oportunidade de ensino e de chegar nesse nível aí do desenvolvimento físico, essa oportunidade ela é muito maior. Então, é de extrema importância que os pais, principalmente de crianças pequenas, né, eles prezem por essa intensidade. Ah, não tem condições, o plano de saúde não liberou, ou o processo judicial que vai liberar esse tratamento para mim, ele vai demorar muito, mas conversa com o profissional, porque às vezes ao invés do profissional utilizar aquele tempo ali para ficar aplicando o programa uma ou duas vezes só por semana nessa criança no consultório, às vezes é preferível o profissional treinar o pai, ou a mãe, ou algum outro cuidador para aplicar esses programas em casa, né? Então, é aquilo que a gente chama de treino parental. Que aí ele vai fazer em casa, ele mesmo desenvolvendo a habilidade. E ele vai saber questionar o terapeuta, ele vai saber tempo, ele vai saber variar. Ele não precisa... Eu até digo muito isso, que você pode criar suas próprias ferramentas de trabalho em casa para aplicar as técnicas, né? Tem tanta condição de você atrair a atenção do autista, fixação, interesse e manejo com ele mesmo, para que ele engaje nas atividades. Tem tantas ferramentas que você pode construir mesmo através de papelão, de tampas, de reciclados, né? Ou seja, sendo orientado, ele vai poder fluir com o processo do filho em casa. Isso, né? Então, é possível, quando a gente fala nessas 20 horas, não tem condição de pagar isso num tratamento numa clínica, mas eu tenho condições de aprender, né, a ser o AT do meu filho. O que eu preciso é que eu tenha um profissional habilitado para fazer essas avaliações de desenvolvimento, para criar os programas para mim e para ir me direcionando nessa evolução do programa de ensino, tá? Agora uma pergunta meia cascuda, meia polêmica, né? Por que alguns psicólogos ou profissionais agem de forma agressiva com a criança e dizem ser do método ABA? É real? Agressiva? A gente até está falando disso porque nós tivemos episódio até aqui na nossa cidade, onde que uma profissional agrediu o paciente e isso pegou muito mal, assustou muita gente. E a desculpa que ela deu é que isso é da terapia. Olha só, Daniel, isso é muito grave, né? Primeiro porque ela está usando o nome de uma ciência, né? Que tem diversos estudos, inclusive para manejo de comportamentos agressivos. A gente tem treino específico para isso, né? Então, por exemplo, a criança agride outras pessoas ou se autoagride, a gente tem treinamentos específicos para como o profissional vai lidar com esse tipo de crise. Agora, jamais isso foi usado na análise do comportamento lá em 1987, que se usava a punição, né, que a gente chama. E que foi extinta, né, Mariana? E que foi extinta há muitos anos. Hoje em dia, a gente sempre prioriza nos nossos treinos utilizar do reforço positivo. Quando a gente fala de reforço positivo, significa que a gente está acrescentando alguma coisa ali no ambiente que é do interesse da criança, para a gente reforçar um comportamento, para a gente dizer para ela, através daquele objeto, através daquilo que a gente está inserindo ali, que aquilo que a gente estava esperando dela, ela conseguiu fazer, ela conseguiu emitir aquele comportamento para a gente. Então, isso
A grande parte, a maior parte da nossa prática é dessa forma, né? É utilizando o reforço positivo, jamais punição, muito menos agressão física, Eu muito queria até menos. fazer um comentário assim, por exemplo, até mesmo quando a criança entra no consultório, no setting terapêutico lá, é, o profissional já não vai propondo, já não vai invadindo, né? Primeiro ele dá uma situada, deixa ele chegar, daí a pouco ele E, mesmo dá o norte que vai seguir aquilo ali, e aí o terapeuta progride com aquilo a partir do movimento do autista, né? Porque o terapeuta, ele sabe o que ele quer tirar do autista, ou treinar, ou devolver a mais ele. objetivos, né? E aí o E autista, também ele essa te dá as forma dicas como para isso, né? aham. Você está relatando, né, um treino naturalístico que a gente chama, que a gente parte do interesse da criança por algum tipo de brincadeira, né, algum tipo de objeto ou brinquedo específico, para que a gente ensine alguma habilidade ali durante aquela brincadeira. Mas talvez a gente pode estar trabalhando com ela um treino direto, um treino que não é exatamente uma habilidade ali que eu posso utilizar com aquele objeto, mas eu posso fazer o que a gente chama de avaliação de preferências. Então, dependendo do caso, a criança chega, eu deixo ali 4, 5 objetos em cima da mesa. E aí eu vou utilizar aquele objeto ali como um reforço, né, para um treino direto. Então é aquilo que a gente chama de avaliação de preferência. Então a criança chega e dependendo do interesse dela ali, dependendo de qual objeto ela escolhe, né, eu vou utilizar aquele objeto como um reforço para o comportamento que eu quero ensinar para ela, tá? Você está dizendo de avaliação, e aí nós podemos já perguntar sobre isso, né? Como que acontece a avaliação do comportamento? Como é que é essa? Tá. Antes da gente começar, né, a falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho a respeito de por que, então, que a análise do comportamento, a gente diz que ela é tão eficaz aí para o autista, né? Para Por que que o o aro é eficaz, tratamento. né? Porque você diz assim dessa abordagem em relação ao autismo, né? Isso. Tá Então, ok. quando a gente pensa nas principais características, né, do autismo, a gente fala ali do prejuízo na comunicação, né, dos interesses, das limitações que muitas vezes eles apresentam em termos de fala, de dificuldade em expressar desejos, dificuldade em iniciar interações sociais. A gente fala, quando a gente fala de autismo, a gente está falando de uma pessoa que muitas vezes tem interesses restritos, né, tem comportamentos estereotipados. Então, a gente tem uma zona ali restrita, né, dessa pessoa de interesses, né, em temas, em coisas. Então, e esses comportamentos, eles podem estar associados ou não a algum tipo de deficiência intelectual ou não. Ou seja, não é a pessoa tem o autismo que necessariamente. Você caiu, Daniel? Daniel? Oi. Voltou? Deu uma travada aqui. Pronto, peraí. Não sei o que é. Aí, Então, quando a gente está falando aí dessas características do autismo, vocês Ah, percebem que tudo que a gente está falando de comportamento, né? A gente está falando de coisas que são possíveis de serem observadas quando a gente vê uma pessoa com autismo, né? Um autismo mais grave, isso vai ficar mais evidente, porque tende a ter mais estereotipias, tende a ter um atraso de fala mais significativo, né? Então, isso tudo uhum. são comportamentos. Então, quando a gente fala em análise do comportamento e autismo, e a gente fala de avaliação, né, através da análise do comportamento, através dos princípios da análise do comportamento, eu estou falando de uma avaliação
comportamental, tá? Eu estou falando de uma observação dessa pessoa, né, e daquilo que ele tem em termos de características que caracterizam o transtorno, né? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de uma pessoa com autismo, primeiro, essa pessoa já recebeu o diagnóstico? Se ela não recebeu, nós vamos iniciar com uma entrevista diagnóstica, que a gente chama. Para isso, hoje em dia, a gente tem diversos protocolos, tá? Nós temos, por exemplo, o MCHAT, o CARS, né, o ADIR, né, o ADIR, que são protocolos utilizados para uma entrevista com os familiares, e esses protocolos, eles nos dão um score, que a gente chama, né? Eles nos dão ali umas medianas que indicam qual o grau de autismo. Oxe. Essas... Caiu. Voltou. Hoje está mais complicada a internet. Quinta-feira é assim mesmo, né? O pessoal gosta de... Hoje quintou, né? Como disse os outros. Hoje quintou. Mas você estava dizendo, você estava dizendo dessas medições que vão determinar se é leve, moderado ou grave. O grave, né? E aí, feito isso, né? O médico é quem realmente dá o diagnóstico. Então, assim, o psicólogo, ele aponta ali dentro daquele protocolo, ou seja, existe um instrumento que baliza a minha prática, que baliza aquilo que eu estou avaliando com aquela pessoa, tá? Mas quem dá o diagnóstico, quem fecha isso é o médico. Então, eu inclusive, Mariana, um relatório. Inclusive, esses instrumentos que você citou, o ADIR, o MCHAT, o CARS, são todos eles aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, não é isso? Tem todo na verdade, eles têm uma indicação, né? Uma tradução. Né? Eles têm uma tradução para o português, mas eles não são protocolos específicos da psicologia, não, tá? Mas eu digo assim, que isso é uma oficialidade, isso não é uma aventura, isso, né? Não é o psicólogo que adota um sistema que quer. Depende daquilo que ele quer investigar, ele vai aplicar essas ferramentas, que é um instrumento de medição, né? Para o autista, né? Isso. Então, e aí a gente faz essa primeira avaliação, né? Às vezes a gente já começa ali uma avaliação do comportamento em si, então a gente já começa a observar esse indivíduo, esse sujeito, né? Para colaborar, né, com as observações que foram feitas pelos pais, né, no ambiente doméstico. E colaborar também com o preenchimento desses protocolos. E aí a gente encaminha isso para o médico. E é o médico quem vai fazer o laudo disso, né? É ele quem vai dizer, não, realmente, de acordo com essa descrição aqui da psicóloga, né, com relação aos comportamentos que ele emitiu lá com ela, ou daquilo que a família contou, né, em termos de comportamento em casa, realmente ele está dentro do espectro, tá? Ei, Mariana, o laudo é um ato médico, certo? Mas o psicólogo também conclui no seu relatório o que a gente chama de hipótese diagnóstico, né? Ele indica para o médico uma conclusão do psicólogo, da psicóloga. Esse profissional tão importante, ele sinaliza para esse médico. E aí há uma outra clínica, né, do médico, o médico vai clinicar ali em cima desse menino, dessa menina, e vai observar esses scores, esses apontamentos, para também ajudá-lo a constatar no seu ato médico de estar laudando essa criança. Isso. E, na verdade, o médico não precisa só dessa avaliação comportamental, porque muitas vezes existem transtornos de processamento sensorial, por exemplo, que aí quem vai avaliar vai ser o TO, Sim. E aí pode descartar um diagnóstico de autismo, por exemplo, né, dependendo do que o TO vai
identificar lá na avaliação dele. A fonoaudióloga, né, pode indicar um atraso, por exemplo, de fala, mas não necessariamente um autismo. Então, quando a gente fala de diagnóstico de autismo, a gente está falando de um conjunto de profissionais, então é uma equipe multidisciplinar quem faz o diagnóstico. Tá? Então, todos esses profissionais, eles emitem relatórios das suas áreas específicas, né? Hoje eu falei aqui desses protocolos que o psicólogo, ele tem mais habilidade, né, para utilizar, tá? Mas vários profissionais podem colaborar com esse diagnóstico, né? Sim. Então, os profissionais, eles emitem relatórios, o médico é quem fecha o diagnóstico, tá? Sim. Feito isso, a gente inicia aquilo que aí a gente precisa, então, de intervir, porque normalmente essa criança, essa pessoa, ela vem para a gente com algum tipo de atraso, né? Seja de fala, seja um atraso geral aí do desenvolvimento dela. Então, a gente começa uma avaliação que a gente chama de comportamental, tá? E aí, a partir dessa avaliação comportamental do desenvolvimento, como que ela é feita? Eu pego um rol de habilidades que ele deveria ter dentro daquela faixa etária dele e eu testo essas habilidades. Então, só que eu começo essa avaliação dependendo do grau de comprometimento que eu já vi, através do relato dos pais, através desses outros protocolos de diagnóstico, eu começo, às vezes, de baixo para cima. Então, eu não pego uma habilidade, por exemplo, um menino que tem um atraso, que é um severo, está lá com 7 anos, eu não pego uma avaliação de 7 anos para focar nele, eu começo lá de baixo. Porque eu preciso de ver se aquelas primeiras habilidades mais básicas, mais simples, ele já tem. Se ele não tiver, essas habilidades futuramente, elas vão entrar como um objetivo de ensino para mim, tá? Então, eu começo lá de baixo, avaliando esse desenvolvimento. Então, eu testo habilidade com ele, eu apresento aquele antecedente, né? E quando ele sabe aquele comportamento, ele vai me responder, né? Ele vai emitir aquele comportamento. Então, vamos supor que lá na avaliação dele cognitiva, ele precisava de identificar formas geométricas. Então, eu mostro para ele um círculo e eu pergunto para ele, o que é isso? Se ele não souber, aquilo depois, futuramente, ele é um objetivo de trabalho para mim, tá? Então, eu vou fazendo esse processo de avaliação que a gente chama de... uma avaliação indireta, que a gente chama, tá? Em contrapartida, se existe um atraso de desenvolvimento, a gente sabe que ele pode ter diversos comportamentos inadequados em função de um atraso de linguagem, em função de uma dificuldade aí nas interações sociais. Então, eu faço uma avaliação que eu chamo de direta, uma observação direta desse comportamento, para eu ver, em termos de comportamento dele, aquilo que eu preciso também de trabalhar para que ele adquira, para diminuir, às vezes, comportamentos inadequados, né? E ele depois tenha condições de aprender novas habilidades, novas formas de interagir aí com as outras pessoas, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de avaliação. A gente tem a avaliação direta, né, que seria essa observação direta do comportamento dele, e a avaliação indireta, que seria essa avaliação do desenvolvimento, onde eu apresento para ele algumas demandas e vejo se ele sabe ou não sabe. Sim, no caso aí você já está dizendo, você já respondeu a minha pergunta também sobre a avaliação, né, que dessa direta, dessa indireta, que a gente já ia perguntar ainda há pouco, desses protocolos que você utiliza e tudo. O tempo de terapia
que o profissional fica no consultório não é estabelecido, né? Isso gira em torno de 40, 50 minutos, né? Que ele trabalha tal habilidade e essa evolução direta. E esse tempo, por exemplo, que a nossa realidade não é desse menino dar uma continuidade em casa com aquilo que você está aplicando, qual que seria uma sugestão, digamos assim, para você passar para esse pai, vamos trabalhar com essa, eu já detectei tal diante da avaliação que eu fiz, eu já percebi que tem algumas habilidades primárias que ainda não estão estabelecidas, nós precisamos trabalhar. Por favor, intensifique assim, assim. Você dá essa dica, você tem esse tempo de troca, pai, mãe, profissional? A gente pode ter várias configurações de tratamento que a gente fala, né? Quando eu tenho, Daniel, uma oportunidade de ter um atendente terapêutico fazendo isso, eu vou te falar por que muitas vezes eu prefiro. Porque é algo muito sensível para os pais ensinar um filho que já tem um atraso no desenvolvimento, né? É muitas vezes até frustrante emocionalmente. Então a gente sabe que essas questões emocionais elas podem interferir nesse treino, né? E aí, quando eu tenho a oportunidade de ter um atendente terapêutico, esse atendente terapêutico ele vai ter menos essa nuance emocional que poderia interferir nesses treinos, tá? Então, eu prefiro. E você Porém, autoriza ser uma irmã, um irmão, uma madrinha, uma tia? Ou você já pede para ser uma pessoa estranha ao convívio? Quando eu vou, né, selecionar, vamos dizer assim, uma pessoa para atendimento, Sim. assim como em psicologia, em outras áreas a gente também prioriza pessoas estranhas, né, entre aspas, para atender. Nesse caso também a gente prefere, tá? Fica Agora, confortável. eu não tenho dinheiro para pagar a T, mas eu quero que meu filho tenha intensidade no tratamento dele. Da mesma forma que um atendente terapêutico, ele pode ser treinado dentro dos princípios da análise do comportamento, dentro das técnicas de aplicação de programas, os pais ou algum familiar também pode fazer isso, né? Então, da mesma maneira que eu monto um programa, que eu escrevo um programa para ensinar uma determinada habilidade, e eu passo isso para um atendente terapêutico, eu posso fazer isso com um familiar dessa criança, tá? Porque aí você está pegando a avaliação que você fez e desenvolvendo um plano individualizado para essa criança, né? E isso vai ser contínuo, trabalhado no seu consultório, vai ser indicado para trabalhar em casa, desenvolvendo esse plano individualizado. Isso. Então, eu termino a avaliação de desenvolvimento dessa criança, eu verifico ali quais são as habilidades que ele não tem e que ele deveria ter, tá? E aí, a partir disso, eu desenvolvo um plano de ensino individualizado, ou plano de intervenção comportamental, depende, cada local pode utilizar uma nomenclatura diferente, né? Porque muitas vezes o plano de ensino individualizado parece que é uma coisa escolar, mas não, tá? Muitas vezes em análise do comportamento a gente utiliza essa nomenclatura aí, sim. Uhum. E aí, o que vai conter nesse plano? Tudo que ele não tem em termos de habilidade vão estar ali, tá? Enquanto objetivo meu para trabalhar, ou aquelas habilidades que ele ainda não tem elas consolidadas, que a gente chama. Sim, então, isso. vamos supor que ele já tem algum contato visual próximo, ou num ambiente fechado, mas ele não responde com contato visual num ambiente aberto. Eu, né, posso inserir isso como um objetivo de ensino para ele. Então, eu vou criar oportunidades num ambiente aberto
para Isso. ensinar essa habilidade de contato visual à distância. É, Você ao sai do mesmo consultório com o seu paciente? sim, com certeza. Você Imagina dá um uma volta com ele? adolescente, imagina um adolescente, né, com autismo, Sim. ele já está trabalhando ali algumas habilidades de comunicação, ou ele está começando, ele já aprendeu o que que é dinheiro, ele já aprendeu o valor do dinheiro, ele já aprendeu a fazer conta. Eu preciso de ensinar ele a usar essa habilidade no dia a dia dele. Então, é possível ir numa padaria com ele para ele comprar um lanche e ali na padaria ele pagar e aprender a receber o troco, né? Então, eu com certeza, né, que a gente pode, sim, a gente pode planejar um ensino fora do consultório com ele. Isso é possível, sim, tá? Só que não vai chegando no segundo dia, já vai dar uma volta com a criança, né? Você tem toda uma transição para que isso possa ser Uma feito da melhor. redução. Porque toda atividade, né, Mariana, que a gente vai fazer com o autista, ela tem que ter uma intenção. Eu quero qual o ganho que eu quero buscar com isso, né? Para não ficar Com solto, né? certeza, E eu até oriento com os pais certeza. nessas rodas de conversa que separe aí o seu dia de ser o terapeuta do filho, afaste tudo, tire tudo que estimule ele da sala e desenvolva com ele um brinquedo e explore esse brinquedo, mas qual que é a intenção que você quer? Que ele fixe o olhar, que ele tenha atenção, que ele participe junto com os outros irmãos dessa interação, ou seja, desenvolva, né, esse momento para que a criança, então, seja acolhida. Isso também é um ganho terapêutico, né? Com certeza, né? Os pais, e é muitas vezes por isso, inclusive, Daniel, que quando eu falo assim, se eu tiver a oportunidade, eu dou a oportunidade para um atendente terapêutico de fora. Porque para mim é muito mais interessante que eu direcione para os pais habilidades que estão ali para serem generalizadas, habilidades que ele já aprendeu no consultório e que ele já tenha alguma desenvoltura para realizar, aí sim eu dou essa habilidade como objetivo para os pais levarem elas para outros ambientes, para interação com outras pessoas, né? Sim. Isso porque para os pais é menos frustrante, né? Às vezes, eu estou ensinando para ele um contato visual, por exemplo. O pai muitas vezes vai ficar frustrado porque ele não olha nada. Se eu coloco aquilo ensino ali para o pai fazer ou para a mãe fazer, já num primeiro momento já vai ser muito frustrante. Então, muitas vezes eu prefiro transferir essa responsabilidade inicial para um atendente Um terapeuta que está atendente. ali trabalhando por isso, Então, né, do que para vai, um familiar. vai se dedicar um pouco mais, buscar outras alternativas, não vai desistir com facilidade, não vai permitir a esquiva, né? Isso, né? Então eu tenho essa preferência sim. E aí, nesse plano de ensino que eu elaboro, né, esses objetivos eles têm que estar extremamente claros, né? Então, lá na minha avaliação de desenvolvimento, os instrumentos que eu utilizo para fazer essa avaliação, eles têm objetivos muito claros, está ali descrito exatamente o que a criança precisa de fazer. Ela tem que cortar em habilidades acadêmicas, por exemplo, ela tem que cortar em linha reta um papel de 15 centímetros. Então, isso é muito claro e objetivo. E é dessa forma que eu vou colocar no plano de ensino. Porque eu sei que esses 15 centímetros, lá na frente, tem uma outra habilidade para cortar 20 centímetros, para cortar 30. Então, ela é um pré-requisito para outras. E aí eu vou colocar dessa forma realmente no plano de ensino dele. Dessa forma bem objetiva, clara, tá? E eu vou elaborar um programa de ensino para isso.
né? Então, eu vou descrever exatamente como o atendente ou a pessoa da família que for aplicar esse programa, o que que ele precisa de fazer para aplicar esse programa, qual que é o comportamento dele, em termos do pedido que ele vai fazer para essa criança, para que ela responda ele com aquela habilidade que ele quer ensinar. E o que Tintim por ele vai tintim, né? usar, tintim por tintim. E o que ele vai usar de consequência, né, para reforçar esse comportamento. Então, isso tudo está descrito, tá? Uhum. Esse roteiro aí a ser seguido, ela é uma função de quem está planejando a intervenção. Então, assim, não, é uma habilidade que ele já adquiriu no consultório, que ele já adquiriu no treino direto. Aí eu falo para os pais, sim, olha, ele já sabe dar tchau, ou ele já sabe despedir das pessoas dizendo o nome das pessoas. Toda oportunidade que você tiver com ele, fala com ele para despedir, dizendo o nome do fulano, Sim. dizendo o nome da vovó, dizendo o nome do vovô. Uhum. Aí, esse roteiro aí, ele não é tão bem descrito, porque eu quero que realmente os pais tenham essa desenvoltura para fazer isso num ambiente natural deles, tá? E o mais importante também é essa reavaliação constante. Então, de tempos em tempos, eu retesto essas habilidades e É como se fosse avalio uma manutenção, aquilo né, que Mariana? ele adquiriu. Isso. E eu avalio o que que ele adquiriu. E essa Aquilo que ele permanência é adquiriu, testada sempre, né? Porque muitas das vezes ele faz habilidade, desenvolve habilidade, mas ele pode regredir. Então sempre tem que pode. dar a manutenção para que isso não tenha aí uma surpresa, né? E quando você poderia falar um pouco dessa questão? Por exemplo, quando esse autista é colocado em uma situação de emoção, vou colocar aí a questão dos foguetes, por exemplo. Esse autista pode tornar-se pode perder essas habilidades que foram trabalhadas. Faz parte, né, do quadro, né, do autismo, principalmente o autista aí, que eu não posso falar de emoções, né, mas pode ter alguma questão ali cognitiva que facilite essa perda de habilidades, tá? Então, quando eles têm uma tendência a ter um atraso maior no desenvolvimento, uma perda cognitiva, existe mais essa facilidade. Quando a gente fala de análise do comportamento, quando a gente fala de ensino de novas habilidades, por isso que a gente prefere que isso seja feito com uma certa intensidade e com uma certa frequência, tá? Porque essa frequência, essa intensidade é o que vai facilitar esse processo de aprendizagem dele, ok? Aham. Agora, não sei, por exemplo, né? Eu já recebi alguns pacientes que têm, enquanto comorbidade é, do autismo, as convulsões, por exemplo, né? Tem um quadro epilético também. Então, eu não sei se, por exemplo, uma situação dessa de foguetes, que é um estresse aí excessivo para eles, pode acontecer alguma crise convulsiva, sabe? Sim, E essa sim. crise convulsiva, a gente sabe que cada vez que ele tem uma crise convulsiva, há uma perda, né, de questões, inclusive, às vezes, massa ali encefálica, né? Então, pode acontecer dele ter uma perda, né, por alguma crise de ausência, alguma crise convulsiva, que os pais às Uhum, vezes não percebem, né? uhum. É, e aí acontecer essa perda de habilidades, tá? Eu estou tentando explicar um pouco pela neuro, né? Pela neuropsicologia e também pela análise do comportamento, né? Então, a gente teve esse antecedente aí dos foguetes, existe Isso. também um antecedente de talvez um quadro convulsivo, e aí, né, a união desses dois antecedentes, né,
aconteceu aí essa perda aí de habilidades, mas eu não saberia te dizer assim categoricamente a questão de emoções, sabe? Isso aí eu não consigo te explicar dessa A forma. pandemia, aí no caso, essa pandemia, ela trouxe prejuízo, porque quebrou rotina, quebrou tudo isso, e eu até digo isso com muita propriedade, que o Augusto ele teve aí um prejuízo enorme na sua rotina, e com isso ele apresentou quadros de regressão, de movimentos assim, e comportamentos diferentes do que a gente já esperava dele frente a algumas situações, né? Hoje, por exemplo, ele não gosta de sair. Não, não, Uhum, não tem vontade de sair. Aí a gente vai dando motivos para ele sair, sabe? E uhum, tem dia que ele recusa até querer ir em algum lugar, por exemplo, escola, terapias, que são agendas oficiais, né? Mas isso aconteceu muito ano passado por causa dessa pandemia e essa questão de não ter que sair de casa, que eu acho que isso mexeu muito com ele. uhum. Houve a questão da quebra, né, da rotina. Lá no início, isso ficou muito evidente, né, porque houve, assim, a nossa experiência é que houve uma desorganização, né, geral deles. Dentro dessas características do autismo, quando eu falo de interesses fixos e restritos, né, que fazem parte do Uhum. quadro, eu estou dizendo que eles têm uma facilidade também a criar rotinas e seguir essas rotinas. E isso faz com que, quando acontece uma quebra disso, eles vão ter uma dificuldade maior do que outras pessoas de lidar com essa quebra, tá? Entendi. E deve ter sido o que aconteceu lá no início com o seu filho, e que foi o que eu percebi também lá no início com vários outros, né? Né? Outras crianças que eu atendia lá no início, no ano passado. Então, a gente E aí percebeu você teve isso. que intervir? Você teve que criar um outro manejo, outras estratégias com ele? Ah, com certeza. E inclusive para a família, né? Os pacientes que eu atendia em Juiz de Fora, eles faziam esse tratamento intensivo. Então, eles tinham 20 horas na clínica. A clínica parou durante 20 dias só, lá no início da pandemia. Ela não teve uma parada muito longa, muito extensa, porque foi considerado um serviço essencial, sabe? Mas isso aí por força de lei ou já veio, isso já tem já tinha nos protocolos, né? Da pandemia? Então, Ou, já tinha nos protocolos, né, tá. que Que alguns clínica, lugares tiveram que fazer projeto de lei, tiveram que fazer uma outra adequação local até para que aquilo fosse atendido legalmente. então, então eles tiveram a quebra da rotina por conta da escola, mas eles não tiveram uma quebra de rotina da clínica, por exemplo, né, Uhum. porque eles se mantiveram no tratamento durante esse período. Mas houve uma necessidade nossa de reorganização das dinâmicas familiares, que a gente chama, né? Porque a gente estava ali com uma família que muitas vezes precisava de estar trabalhando de home office, né? E todas essas dificuldades que várias famílias passaram, e ainda com uma criança, com um adolescente que tinha uma dificuldade de compreensão, né, dessas Descobrir o novo mudanças normal, aí né? de rotina. Então, as famílias, a gente teve que fazer um processo aí de reorientação familiar para que eles tivessem algum tipo de atividade com esses filhos em casa nesse período que era para eles estarem na escola, né? Uhum. E aí a gente percebeu, né, esse aumento do uso de celular, O que era né? brinquedo virou sério, né? O que era brinquedo virou uma constância, né? É, A gente percebeu um aumento, por exemplo, de comportamentos inadequados, porque a ociosidade também leva a isso, né? A falta de atividades leva a isso.
Juiz de Fora levou muito a sério a questão de não sair de casa, sabe? Então, assim, as Hum. pessoas realmente ficaram reclusas muito tempo. E hoje a gente tem todas essas questões, por exemplo, a maioria das famílias hoje mora em apartamento, né? Não mora mais em Ó, casa. Então, o verdade. espaço físico, ele é reduzido, e isso tudo dificultou muito para as famílias. Mas Hum. depois também houve uma reorganização, né? E aí entrou esse novo normal, que foi uma nova rotina que se instalou, acho que para todo mundo, né? Sim. E aí a gente teve que se virar nos 30, né? Aí as dinâmicas foram feitas na sala, arreda o sofá, pula cadeira e faz toda uma adaptação necessária para permanecer ali sobre algum cuidado. Teve muita mãe que ficou louca, viu? Teve. Foi difícil, né? Eu É, tenho um filho para também muita de 8 gente. anos, né? E eu também tive que fazer várias reorganizações aí com ele Quanto mais durante esse idade, período. mais desafiante foi, né? Mais desafiante, né? Porque ele já tinha alguma autonomia de descer, de ir para o quartinho, e já não podia fazer isso mais, então teve uma dificuldade, sim. Sim. Essa avaliação, voltando aqui um pouco, de tempo em tempo você faz uma reavaliação para essa medição, né? Isso é considerado um tempo de 6 meses? Você diria isso? Que é prudente falar de 6 em 6 meses, ou acompanhar essa reavaliação? Olha só, a reavaliação, na verdade, quando a gente faz esses gráficos que eu vou acompanhando a aquisição dessas novas habilidades, essa reavaliação ela é quase constante. Sim. Quanto mais leve, né? Quanto mais leve é o quadro de autismo, ou quando não tem uma, uma, uma deficiência intelectual ali associada, tá? Mais rápido é a aquisição de novas habilidades. Então, essa reavaliação, ela precisa de ser mais contínua, ela precisa de ser em um tempo menor, tá? Agora, quanto maior o comprometimento dessa criança, mais difícil também vai ser a aquisição de novas habilidades. Eu preciso de repetir esse ensino com mais intensidade, com mais frequência, para ele adquirir aquela E mais habilidade. elaborado também, né? Às vezes não ter outras Isso, estruturas entregues, né? isso. Então, o que que acontece com isso? Essa reavaliação, eu posso espaçar ela mais. Por quê? Eu sei que essa criança ela vai ter uma dificuldade maior de aquisição de habilidades, então isso faz Uhum. com que dê um tempo maior aí para reavaliar essa pessoa, tá? Uhum. É, Isso acontece também com os mais velhos, né? Então, assim, é, os mais velhos também vão ter mais dificuldades de aquisição de novas habilidades. Então, esse espaçamento entre uma avaliação e outra, ele pode ser maior também, Daí tá? tem perdas, porque você aplicou, depois você vai ver só semana que vem, essa desmotivação natural da idade, digamos assim, que se ele tem 8, 9 anos, ele vai apresentar um quadro desmotivado para terapia, vai ter preferências próprias, né? Vai ter maior número de esquivas, não vai engajar com tanta facilidade. E isso para o terapeuta deve ser um desafio e tanto, né? Ah, com certeza. Manter essa motivação, né? Que a gente chama. Então, é importante, é muito importante que a pessoa que trabalhe, né, com esse público, ele tenha uma habilidade que a gente chama de manejo de reforçadores muito grande. Num caso, igual você está relatando, né, de uma criança aí de 7, 8 anos, que perde o interesse pelas coisas com facilidade, eu tenho que ter um manejo de reforçador com ele muito alto. Então, eu Uhum. preciso de estar sempre apresentando outros objetos, outras coisas, para que ele tenha a motivação para me responder e depois receber aquilo que ele gostaria ali de reforço, tá? Sim. Então, é importante que o terapeuta ele tenha essa habilidade.
né, de manejo do que E ele está quando você utilizando. fez lá a anamnese também, você descobriu um pouco, não, você viu toda a preferência dessa pessoa, o que Sim, que você pode intervir, interagir, se ele tem uma preferência para isso. Então, quando ele perde essa motivação, você busca alguma coisa de interesse. Mais ou menos assim? e isso. O que que acontece, né? Durante a anamnese, sim, eu já vou fazendo algumas perguntas que vão me indicando algumas preferências. Muitas vezes os pais falam assim comigo: Nossa, ele não interessa por nada. Ontem mesmo eu recebi uma família que falou isso comigo. E aí, durante a anamnese, eu fui falando com eles: Não, olha aí, ela interessa por brinquedos de causa e efeito, ela se interessa por comidinhas, entendeu? Então, assim, durante a anamnese eu já vou descobrindo ali outras preferências. Em Eu, análise do comportamento, a gente tem também protocolos de avaliação disso, né? uhum, É, então, quando eu vou avaliar uma criança nova que chegou para mim, e os pais me disseram assim: ah, ela gosta de comidinha, ela gosta de celular, ela gosta de brinquedo de causa e efeito. Eu preciso de criar uma hierarquia disso. Eu preciso de saber qual que é o mais potente, né? O que que ele mais gosta, o o que que ele celular perdeu menos alguma gosta. vez? Já perdeu, sim. Tem balanço, tem outras coisas que às vezes Ó, entram nesse rolo aí de preferência. é. Muitas vezes é ligada a essa questão sensorial mesmo, né? E Então, o às vezes balanço. também, e Mariana, às vezes também a família às vezes tem assim, joga tudo ao mesmo tempo agora ali na sala, né? E ou seja, não dá um direcionamento no brincar, né? Fica aquela monte de brinquedo, ela brinca com tudo ao mesmo tempo e não se interessa. Aí pode ser que surja aí, ele não gosta de nada. É porque tem É, tantos estímulos, ela não sabe para que lado partir. ou ele gosta de uma determinada coisa e a família tem dificuldade de utilizar essa preferência nos momentos para ensino de novas habilidades e deixa aquilo ali, que a gente chama de livre demanda, né? Deixa aquilo ali acessível tudo. E aí, quando Para ele ele toda precisa hora, né? de ensinar alguma habilidade nova, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tô tentando ensinar para ele ali uma habilidade de pareamento. A terapeuta falou comigo que ela ama brinquedo de causa e efeito, por exemplo. Mas eu tenho que ensinar para ela uma habilidade de pareamento. Mas eu já deixei aquele brinquedo livre ali dentro de casa o dia inteiro. Então, na hora que eu vou ensinar para ele aquela habilidade que a terapeuta passou para mim enquanto objetivo, aquele brinquedo para ela já não tem um interesse mais. Ela já perdeu o interesse porque ela teve acesso a ele durante muito tempo. Então, o reforçador, ele precisa de ter essa característica de raridade, E o né? pai, De às vezes, não trabalhou dificuldade quando ele de tinha interesse, né? isso, para O que pai não quando eu vá trabalhou. ensinar alguma coisa, né, que seja uma habilidade nova para ele, eu tenha aquilo ali como um objeto de desejo mesmo, né? De um objeto de que ele quer muito ter o acesso, tá? Então, é essa percepção só para mim. Não, foi só um lapso aí. Voltou. Deu uma travada. Deu uma Voltou. travadinha aí. E você estava dizendo que ele tem que ter uma opção. Não esgotou, não aproveitou o momento de embalo e aí ele não tem apresentado, ele tem interesse. Isso, né? Então é muito importante que a gente tenha que também as famílias tenham essa percepção, né? Da necessidade de ter algumas Está coisas que travando eles um vão poder pouco. utilizar, né? Só o meu? É o meu ou é o seu, hein?
É o meu ou é o Eu não seu? sei se é a minha, se é a sua, mas está travando. Tá. Pra mim, você tá travando. É, e eu estou querendo apontar para você. Agora voltou ao normal aqui. É, pra mim também. Não voltou. Oi. Não, pra mim tá normal. Então tá bom. Aqui também está normal. Tá. Pode continuar. Você estava dizendo sobre o interesse que o aluno, que ele apresenta para um brinquedo, fica muito tempo ali com esse brinquedo. Meu Deus do céu. Disponível, né? Aham. E aí Os dois ele travados. perde o interesse. É. E aí ele Aí, perde o interesse, né? naquele brinquedo que poderia ser ali uma fonte de treinamento constante para ele, né? Por exemplo, os brinquedos de montar, multicoloridos, né? Poderia estar ali explorando a coordenação, a atenção, a fala, né? Azul, verde, e montando, né? Mas aquilo estava tão disponível que já não tem graça brincar com aquilo mais, né? Não tem. É. E uma outra característica do autismo que é muito importante e que esse acesso exagerado a brinquedos ou essa questão do ambiente, né, o Daniel, desorganizado de uma certa forma, atrapalha a aprendizagem, né, da pessoa com autismo é a questão da hipersensibilidade a estímulos. Então, é como se eles tivessem todos os órgãos do Amor. sentido muito abertos. Aham. Opa, Uma dica boa é não guardar os brinquedos naquela caixa. vou, gente. Voltou. É, Eu travou lá atrás. Mas assim, eu penso que já está até na hora, já temos 1 hora e meia ali. Eu só estava querendo concluir o seguinte, que todo brincar tem que ter uma função com ele. Não deixar os brinquedos todos dispostos, guardar eles separados para que quando ele vê a embalagem ou o formato, ele fique entusiasmado com aquilo, aí ele vem para o meio, né? Seria isso uma dica bacana? isso. Essa raridade, né, serve para ele como um reforço, né? Então, essa raridade é que faz com que ele tenha um interesse. Se ele tiver essa livre demanda, é muito difícil ele se interessar por aquele objeto ali, né? É claro que o celular é muito difícil de acontecer isso, né? Lógico que o celular, né? A gente sabe que hoje não só as pessoas com autismo, mas todas as crianças têm um interesse muito grande por isso. Mas é importante a gente ter em mente que essa raridade é que vai fazer com que aquele objeto seja reforçador para ele, tá? Uhum. E aí poder interagir mais com ele em cima de uma coisa que está à mão, não precisa buscar fora, comprar, tudo, né? Às vezes um simples colorir você já engaja bastante com a criança e ali você tira a atenção, você trabalha muito isso, a questão do, né, do manejo ali. E, Mariana, para a gente finalizar, então, seria assim, o ABA é muito importante na vida do autista, fundamental, esses comportamentos, esses treinos, a gente medir o impacto desse transtorno para que a gente possa então elaborar e reabilitar as habilidades, né? Ou seja, o ABA é a única, podemos dizer ser a única terapia baseada em evidências, ciências que tem dado retorno? Isso. No caso do autismo, né, para ensino de novas habilidades para o autismo, a análise do comportamento é hoje a única ciência que tem a evidência científica.
tá? E, assim, enquanto recado, né, se eu pudesse dizer assim, enquanto recado final, eu queria dizer que a gente já está lidando com uma pessoa que está em atraso. A gente não tem tempo a perder, né? Então, quanto antes a gente intervém, o quão mais a gente utiliza técnicas, procedimentos de ensino, que sejam baseadas em evidências, isso vai garantir para a gente que ele está aprendendo, porque aquilo ali já teve estudos anteriores que comprovaram que naquele quadro ali específico foi eficiente. Então, é muito importante quando a gente vai escolher uma técnica para aplicar, né, tanto os profissionais quanto, né, na hora dos pais escolherem aí com quem os filhos vão tratar, né, que a gente tenha isso em mente. A gente já está lidando com uma pessoa com atraso, então a gente não pode perder mais tempo testando coisas. A gente tem que ir naquilo que é garantido, né, Que naquilo já que tem. já tem evidência, Isso, tá? isso. Não é uma aventura, né? A gente precisa ter essa Não pode ser uma responsabilidade com esse aventura. ser. Sim. Isso, né? Então tá bom. Nosso objetivo foi esse, foi falar em 2 dias. Essa matéria é tão densa. A segunda parte um pouco mais da aplicação. Ontem a gente fez uma fundamentação bacana sobre essa questão da análise do comportamento. Hoje mais isso. Acredito que nós cumprimos o nosso objetivo. Essa live vai ficar gravada para quem quiser ver depois com mais calma, algumas dicas e orientação que a Mariana nos passou. Para além disso, eu quero deixar aqui um abraço a todos os fonoaudiólogas e fonoaudiólogos aqui pelo seu dia, um profissional muito importante, inclusive, na vida dos autistas. E, para além disso, também quero agradecer demais a Mariana por ter topado dispor do seu tempo. Nós ficamos aqui mais de 3 horas aqui à disposição de quem quiser nos ouvir ou interagir com a gente. Então, isso para nós é ouro. Muito obrigado por esse desprendimento, em nos ajudar, em falar da sua profissão. E eu te agradeço muito, viu, Mariana? Obrigada a você, Daniel, pela né, disposição de abrir esse espaço para eu falar da análise do comportamento. Eu falo que eu sou apaixonada, porque todas as vezes que tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê em termos de técnica, tudo que a gente consegue aplicar e que a gente vê, né, de fato, as crianças se desenvolvendo, isso é muito motivador, né? Isso é muito importante para a gente. Isso aí é que faz com que a gente, né, tome um novo fôlego e continue aí nesse estudo, nesse desenvolvimento aí profissional nosso, tá? E eu queria te provocar, queria te convidar para que a gente pudesse, então, ter um momento com esses pais para transformar isso em uma oficina, um workshop, alguma coisa assim, que possa treiná-los. Aí eu não sei se você toparia isso, um projeto para mais na frente, depois aí no ano que vem. Nós temos associação de... É um tema que eu iria propor para a gente, porque eu percebi, né, aí durante as perguntas, principalmente as perguntas de ontem, muita dificuldade dos pais com manejo de comportamentos inadequados, né? Eu acho que é um tema que realmente aflige, e a gente sabe que à medida que eles vão crescendo, isso aí vai se agravando, né? Porque entra a questão da força, entra a variedade maior de acesso, né, a casas, outras coisas. Sim. Então, se eu pudesse propor um tema aí para a gente fazer uma oficina mais prática, eu proporia essa questão do manejo. Está proposto, está topado. A gente vai conversando então com essa data para a gente ir para um lugar e assim passar esse treinamento a esses pais ou esses cuidadores, essas mães, para esse manejo aí específico orientado pelo analista, um especialista em análise de comportamento. Pode ser? Pode ser, combinado. Não some não, fica próximo, que a gente agora quer para sempre te ter no nosso meio. Tá bom, Mariana? Com certeza. Estou aqui, a app também está disponível, né, para os pais que quiserem ter um tratamento aí, né, baseado em análise do comportamento.
né, eu sou muito séria com a questão do acompanhamento, né, desse tratamento em termos de organização, de Claro. gráfico, de desenvolvimento. Então, quem tiver o interesse, eu estou aí disponível. É só te chamar no direct aí pelo esse user seu aí, que é o Up_Intervenção Comportamental, né? Esse comportamento. Isso. Você está trabalhando aonde aqui em Patinga? Onde é que é a sua base? A minha base fica no Cariru, né? Eu tenho um consultório aqui no Cariru. É um consultório, na verdade, para receber os pais, para fazer uma anamnese ou alguma avaliação, né? Mas a ideia é que essa aplicação dos programas ele seja realizada na casa das crianças. Então, mesmo tendo né, esse trabalho no consultório, essa intervenção intensiva, ela é feita em casa, tá? Então, eu faço um treino de atendentes terapêuticos, né? Eu contrato o Uhum. atendente terapêutico, treino ele dentro dos princípios da análise do comportamento, ensino técnicas de ensino, passo para ele a aplicação desses programas e ele faz essa intervenção na casa da criança. Eu vou até a casa, organizo o ambiente a ser aplicado esses programas, Importante. faço toda uma organização ali de onde isso vai acontecer, e semanalmente eu faço o acompanhamento do atendente terapêutico. A gente tem um encontro semanal onde ele traz esses programas que foram aplicados, a gente joga isso tudo, esses dados todos ali no Excel, né, onde a gente vai fazendo esse acompanhamento dos gráficos, e ele recebe novas orientações para aplicação, né, de Sim. programa. A gente tem todo um combinado com a família em termos de filmagem dessas sessões, né? Isso tudo é feito através de contratos, né, de uso de imagem, enfim, a gente tem todo um protocolo que eu sigo É um para isso. aparato que é desenvolvido muito para esse treino, para esse atendimento ao autista. Muito obrigado. Valeu demais. Obrigada a Fiquei muito você. feliz, tá? Obrigada a você. Eu Até também. breve. Até Até. breve. Com Deus. Gente, obrigado a vocês que participaram da nossa live. Essa é mais uma live do Bem. Essa foi especial, 2 dias com a Mariane Guerra, essa psicóloga, especialista do analista, especialista em análise do comportamento. E a gente vem na próxima semana com um novo tema, com uma nova proposta, e a gente se encontra por aí. Seguimos em frente, com fé e esperança. Boa noite a todos. Tchau, boa noite.